Eu passei 57 anos aprendendo a engolir minha voz, a dobrar minha dor em quadrados perfeitos e guardá-la onde ninguém pudesse vê-la sangrar. O sussurro do meu filho naquela manhã, chore mais alto, pareceu um bisturi deslizando entre minhas costelas, preciso e deliberado. Eu chorei mais alto, e quando finalmente me apresentei diante daquele juiz meses depois, cada soluço que eu já havia silenciado voltou com uma vingança que mudaria tudo. Hoje, vou contar algo que nunca pensei que compartilharia. Antes de começarmos, eu ficaria imensamente grata se você pudesse curtir este vídeo e considerar se inscrever no canal. Isso me ajuda a continuar compartilhando essas histórias com quem mais precisa delas. Meu nome é Helena Almeida e eu moro em um kitnet apertado na zona leste de São Paulo, onde o trem do metrô passa roncando pela minha janela a cada 12 minutos com a precisão de um relógio. O prédio cheira a gordura de cozinha velha e mofo, um contraste brutal com o espaçoso casarão no Morumbi, onde criei meus 3 filhos. Aquela casa, com sua varanda ampla e janelas de vitral, tinha sido da minha avó, passada para mim com o entendimento de que a família vem em primeiro lugar, sempre. Eu a vendi há 6 anos, quando Ricardo, meu mais velho, disse que precisava de capital para investir em criptomoedas, que isso era o futuro, que eu estaria com a vida ganha se apenas confiasse nele. Eu acordo todas as manhãs às 5:30, não porque tenha algum lugar para ir, mas porque meu corpo se recusa a esquecer 40 anos de plantões de enfermagem que começavam antes do amanhecer. Sento-me à minha mesa da cozinha, uma peça de fórmica bamba que encontrei em um brechó, e bebo café solúvel porque o café bom, os grãos que eu costumava moer na hora, parece uma extravagância que não mereço mais. Pela minha janela, observo a cidade acordar, os caminhões de entrega roncando pela Radial Leste, o brilho distante dos arranha-céus da Avenida Paulista capturando a primeira luz rosada da manhã. O céu da manhã muda com as estações. Um cinza brutal no inverno, uma lavanda suave na primavera, aquela qualidade dourada particular no outono que te faz esquecer, só por um momento, que o inverno está chegando. Eu costumava fazer parte daquela energia, daquele movimento com propósito. Agora, sou apenas um ruído de fundo, uma mulher que o mundo concordou em esquecer. O telefone fica na mesa ao lado do meu café, e eu o encaro como um cachorro encara uma porta, esperando que alguém chegue em casa. Ricardo não liga há 3 semanas. Minha filha Fernanda manda mensagens de texto protocolares. Ocupada com o trabalho, as crianças têm futebol. Nos falamos em breve, que chegam como multas de trânsito, obrigatórias e frias. Meu caçula, Tiago, bloqueou meu número há 6 meses depois que perguntei, apenas uma vez, para onde o dinheiro tinha ido, os 15 mil reais que ele jurou que eram para as despesas médicas de sua filha. Naquela manhã em particular, a manhã em que tudo se partiu, recebi uma mensagem de Ricardo às 7:15. Mãe, preciso que você assine uma coisa. Pode me encontrar no escritório do advogado na Faria Lima às 10? Nenhuma saudação, nenhuma explicação, apenas uma ordem disfarçada de pedido. Minhas mãos tremeram enquanto eu digitava de volta. Sobre o que é isso? Ele respondeu imediatamente. Apenas confie em mim. Você sempre diz que a família vem em primeiro lugar, certo? Essas palavras. A família vem em primeiro lugar. Eu as disse tantas vezes ao longo dos anos que se tornaram meu mantra pessoal, meu princípio norteador, a explicação para cada sacrifício. Quando perdi o último aniversário da minha própria mãe, porque Ricardo precisava de ajuda para se mudar de apartamento. Quando faltei ao casamento da minha melhor amiga, porque Fernanda estava tendo um dia ruim e precisava de companhia. Quando trabalhei no dia de Natal no hospital, para que meus colegas com filhos pequenos pudessem estar em casa, mesmo que meus próprios filhos tivessem parado de me convidar para suas celebrações. A família vem em primeiro lugar, e agora Ricardo estava usando minhas próprias palavras como uma coleira, me puxando exatamente para onde ele queria que eu fosse. Vesti meu melhor vestido,
O azul marinho com botões de pérola que comprei para o casamento de Fernanda há 7 anos. Ele ainda servia. Embora caísse de forma diferente agora, meu corpo tendo rendido parte de sua substância à preocupação e às refeições irregulares. Peguei a linha vermelha do metrô para o centro, em pé porque os assentos estavam cheios, segurando a barra de metal enquanto o trem balançava e sacolejava. O vagão estava lotado com o movimento da manhã. Jovens profissionais em seus ternos impecáveis e fones de ouvido caros. Estudantes com mochilas cobertas de pins e patches. Trabalhadores uniformizados a caminho de seus empregos. Todos estavam absortos em seus telefones, seus livros, seus próprios mundos particulares. Vi meu reflexo na janela escura entre as estações, uma mulher de 63 anos com a raiz grisalha aparecendo, o batom aplicado com a mão trêmula, olhos que aprenderam a desviar de espelhos. Eu parecia a avó de alguém, o que eu era. Eu parecia alguém que importava, o que eu não tinha mais certeza se ainda era. O escritório de advocacia ficava em uma daquelas torres de vidro que refletem o céu, fazendo o prédio parecer feito de nuvens e ambição. O saguão era todo de mármore polido e arte contemporânea, o tipo de riqueza agressiva que faz pessoas como eu instintivamente verificarem se nossos sapatos estão limpos. Um segurança me orientou a assinar o livro de visitantes e notei minha mão tremendo ao escrever meu nome. Ricardo me encontrou perto dos elevadores e notei imediatamente como ele não me olhava diretamente. Seu terno era caro, cinza escuro com riscas de giz sutis, do tipo que ele não podia pagar 3 anos atrás, quando dirigia para a Uber e me pedia para cobrir seu aluguel. Seus sapatos eram de couro italiano, eu podia dizer. Seu relógio brilhava com a luz, algo suíço e complicado. De onde vinha todo esse dinheiro? Meu dinheiro, percebi com um baque no estômago. Ele estava vestindo minha casa, minha aposentadoria, meu futuro em seu corpo como troféus. Oi, mãe, disse ele, sua voz brilhante e oca, como papel alumínio. Obrigado por vir. Ele se inclinou para um abraço e senti o cheiro de sua colônia. Algo caro e masculino que não cheirava em nada ao menino que costumava cheirar a mancha de grama e chiclete. O que eu vou assinar, Ricardo? Só uma papelada. Coisas financeiras. Não se preocupe com isso. As palavras "não se preocupe com isso" precederam todos os desastres da minha vida. Quando o pai deles disse, "Não se preocupe com isso", antes de desaparecer por 3 dias e voltar para casa bêbado. Quando o administrador do hospital disse, "Não se preocupe com isso", antes de anunciar cortes de pessoal. Quando o mecânico disse, "Não se preocupe com isso", antes de meu carro precisar de R$ 3.000 em reparos. Essas palavras são uma armadilha verbal, e eu caí nela vezes demais para contar. Eu o segui até o elevador, meu reflexo se multiplicando nas portas de latão polido, um exército de mães ansiosas. No elevador, Ricardo conversou sobre o tempo, sobre o trânsito, sobre um restaurante que ele experimentara recentemente que tinha a picanha mais incrível. Observei os números subirem, 15, 20, 30, 35, e senti como se estivesse subindo em direção à minha própria execução. O escritório do advogado era todo cromado e de couro, o tipo de modernidade agressiva que te dá medo de tocar em qualquer coisa. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista de São Paulo que se estendia até o horizonte, a represa Billings um brilho azul acinzentado à distância. Um homem na casa dos 40 anos, com dentes perfeitamente brancos e um aperto de mão como um torno, se apresentou como Dr. Roberto Queiroz. Sua mesa era uma placa de vidro que parecia flutuar, e tudo nela estava arrumado com a precisão de alguém que controlava seu ambiente de forma absoluta. Ele deslizou uma pilha de papéis pela mesa de vidro, e eu vi meu nome impresso no final de cada página, linhas esperando por minha assinatura. "O que é isso?" perguntei, pegando o primeiro documento. As palavras dançavam. Transferência de ativos, renúncia de direitos, acesso à carteira de Bitcoin. A linguagem era deliberadamente obscura, projetada para confundir em vez de esclarecer. "É só para formalizar alguns acordos",
disse Ricardo, finalmente me encarando. Sua expressão era ensaiada, paciente, o olhar que se dá a uma criança que está sendo difícil. Sabe, para garantir que tudo esteja claro, você sempre disse que queria que nós fôssemos cuidados. Mas do que eu estou abrindo mão? Dr. Roberto Queiroz sorriu com uma simpatia praticada, do tipo que advogados devem ensinar em uma aula especial. Dona Helena, a senhora está simplesmente reconhecendo que certos investimentos feitos em seu nome eram, na verdade, empreendimentos familiares colaborativos. Isso protege a todos. Protege a todos de quê? De mal-entendidos, disse Queiroz suavemente. De perguntas sobre quem é dono do quê. A senhora sabe como esses ativos digitais podem ser complicados. Isso apenas torna tudo limpo e claro. Olhei para Ricardo, procurando o menino que costumava me trazer dentes de leão do quintal, que chorou em meus braços quando seu pai foi embora, que prometeu que cuidaria de mim quando eu ficasse velha. Em vez disso, vi um estranho usando o rosto do meu filho. Um estranho que aprendeu a usar o amor como moeda e a confiança como uma arma. Preciso ler isso, eu disse, minha voz pouco acima de um sussurro. Mãe, qual é? Já passamos por isso. Você confia em mim, certo? Havia uma ponta em sua voz agora, a impaciência transparecendo através da performance. E lá estava, a pergunta que fora feita de 1000 maneiras diferentes ao longo dos anos. A pergunta que sempre vinha embrulhada em obrigação e culpa. Você confia em mim? Você me ama. Você acredita que eu te machucaria? A pergunta que tem apenas uma resposta aceitável, e qualquer hesitação é tratada como traição. Preciso de tempo para pensar. Ouvi a mim mesma dizer, e a expressão de Ricardo mudou. Um flash de algo frio e calculado antes que a máscara de paciência retornasse. Claro, mãe, leve o tempo que precisar. Mas o escritório do Queiroz cobra por hora. E você sabe como essas coisas podem ficar caras. A ameaça era sutil, mas clara. Cada minuto que eu atrasava custava dinheiro. Meu dinheiro. Dinheiro que eu não tinha de sobra. Além disso, tenho outra reunião em 30 minutos. Liberei minha manhã inteira para isso. A culpa atingiu exatamente onde ele mirou. Ele liberou sua manhã inteira. Para mim. Porque eu era exigente e difícil e ingrata. Senti-me começando a ceder, a pegar a caneta, porque qual era a alternativa? Fazer uma cena neste escritório elegante? Admitir que não confiava no meu próprio filho? Ir embora e confirmar que eu era o problema que todos pareciam pensar que eu era? Não, eu disse, e minha voz estava mais forte desta vez. Não, preciso levar isso para casa e ler direito. Dona Helena, interveio Queiroz, devo mencionar que esses documentos têm um componente sensível ao tempo. Há implicações fiscais que exigem ação imediata. Se não protocolarmos até o final desta semana, a senhora poderá enfrentar multas significativas. Implicações fiscais. Multas. Mais palavras projetadas para assustar e confundir. Levantei-me, minhas pernas instáveis, e juntei os papéis na minha bolsa. Então é melhor eu ler rápido. Saí sem assinar. Minha bolsa apertada contra o peito como uma armadura. Ricardo não me seguiu. Eu podia sentir sua raiva irradiando atrás de mim como o calor de uma fornalha. Mas ele não seguiu. No elevador, descendo, sozinha com meu reflexo, vi que minhas mãos tremiam, que eu havia mordido o lábio com força suficiente para tirar sangue, que parecia 10 anos mais velha do que quando cheguei. No trem de volta para casa, finalmente abri meu celular e pesquisei no Google as frases que vi naqueles papéis. Os resultados fizeram meu estômago revirar. Eu estava abrindo mão de tudo. O restante dos lucros da minha casa, a pequena conta de aposentadoria que consegui salvar, até mesmo o controle de contas que eu não lembrava de ter aberto. Eu estava tornando Ricardo o único proprietário de ativos que, tecnicamente, ainda estavam em meu nome. Eu estava me apagando da minha própria vida financeira. Quando cheguei em casa, encontrei um envelope que havia sido deslizado por baixo da minha porta. Dentro havia uma única fotografia,
antiga e amassada. Mostrava Ricardo em sua formatura do ensino médio, eu ao lado dele com a mão em seu ombro, ambos sorrindo para a câmera. Parecíamos tão felizes, tão cheios de esperança. O rosto de Ricardo era jovem e aberto, não marcado pelo que quer que o tenha transformado no homem de terno. Meu rosto estava cansado mesmo naquela época, mas orgulhoso. Tão orgulhoso deste menino que faria grandes coisas. No verso, com uma caligrafia que reconheci como minha de 20 anos atrás, eu havia escrito: Meu maior investimento vale mais do que todo o ouro do mundo. A crueldade daquilo me tirou o fôlego. Ele havia escolhido esta foto deliberadamente, encontrado-a entre quaisquer caixas de minhas coisas que ele ainda tivesse acesso, e a enviado como uma mensagem. Lembre-se de quem você deveria ser. Lembre-se do que você deveria sacrificar. Lembre-se de que eu valho mais do que dinheiro, mais do que sua segurança, mais do que sua paz. Sentei-me no meu sofá e chorei mais alto do que em anos. Chorei pelo menino naquela foto que havia desaparecido. Chorei pela mãe que acreditava que o amor era suficiente. Chorei pela casa que vendi, pelo futuro que entreguei, pela mulher que eu era antes de aprender que família podia ser uma palavra de 4 letras. Passei 38 anos como enfermeira no Hospital das Clínicas, fazendo plantões duplos em feriados e aniversários, durante meu divórcio e a morte da minha mãe, em cada marco que perdi, porque outra pessoa precisava mais de mim. Lembro-me do momento exato em que decidi me aposentar mais cedo. Fernanda estava grávida de seu segundo filho e me ligou chorando porque os custos da creche eram astronômicos e a empresa de consultoria de seu marido havia cortado suas horas. Mãe, eu não sei o que vamos fazer. Ela soluçou e eu me ouvi dizendo: Eu vou ajudar. Posso me aposentar mais cedo e me mudar para mais perto. Eu cuido das crianças. Eu amava a enfermagem. Amava o propósito dela. A maneira como um bom plantão te fazia sentir que você realmente tinha realizado algo mensurável e real. Eu amava meus pacientes, especialmente os idosos que me lembravam dos meus próprios pais, que precisavam não apenas de cuidados médicos, mas de conexão humana. Alguém para ouvir suas histórias, segurar suas mãos e tratá-los como se ainda importassem. Mas eu tinha 57 anos, e os plantões de 12 horas estavam ficando mais difíceis. E Fernanda precisava de mim, e a família vem em primeiro lugar, sempre. Em 6 meses, eu havia sacado minhas contas de aposentadoria, pagando multas que não entendia porque o consultor financeiro poderia muito bem estar falando mandarim. Você perderá aproximadamente 30% em impostos e multas por saque antecipado, ele explicou. Mas eu apenas assenti, minha mente já no futuro, já me imaginando com Laura e João, sendo útil, sendo necessária, sendo a vovó. Mudei-me da minha pequena casa na Aclimação para um apartamento mais barato na cidade, pensando que estaria mais perto da família, mais disponível, mais útil. Fernanda beijou minha bochecha quando lhe entreguei o primeiro cheque de R$ 12.000. Você é uma salva-vidas, mãe. Nós vamos te pagar de volta, eu prometo. Eu nunca mais vi aquele dinheiro. Mas eu vi meus netos, Laura e João, por cerca de 6 meses antes de Fernanda contratar uma babá profissional. É mais fácil assim, mãe. Você entende. Ela explicou tomando café em sua cozinha imaculada, toda de armários brancos e bancadas de mármore, enquanto eu tentava não sentir como se estivesse sendo demitida de um trabalho para o qual me voluntariei. A Sasha tem formação em educação infantil, e ela está disponível em tempo integral, e honestamente, é mais confiável. Você entende, certo? Você tem seus médicos, seus amigos e sua vida. Não podemos esperar que você gire em torno do nosso horário. Ah, mas eu já havia reorganizado minha vida em torno do horário deles. Eu havia desistido da minha carreira, da minha aposentadoria, da minha estabilidade. Eu me mudei para ficar mais perto deles. E agora eu era dispensada com a condescendência gentil de alguém devolvendo um suéter que não serviu muito bem. Tiago foi o próximo. Sua filha, minha neta Luísa, havia sido diagnosticada com diabetes tipo 1 aos 7 anos. O plano de saúde cobria a maior parte, disse Tiago.
Mas havia lacunas, tratamentos experimentais, especialistas que não aceitavam o plano deles. 15 mil mudariam tudo, mãe. É literalmente vida ou morte. Sua voz no telefone estava frenética, desesperada, e eu sentia aquela velha onda familiar de propósito. Meu filho precisava de mim. A vida da minha neta estava em jogo. O que era dinheiro comparado a isso? Esvaziei minha conta poupança no dia seguinte. Mais tarde, descobri, por um comentário que Luísa fez durante uma chamada de vídeo que eu não deveria ouvir, que ela estava bem, que o tratamento regular estava funcionando perfeitamente e que o papai havia comprado um barco. Um barco, vovó! Vamos deixá-lo na marina e tudo! Ela estava tão animada, tão inocente, sem saber que o barco havia sido comprado com o dinheiro destinado aos seus cuidados médicos, sem saber que sua avó estava comendo macarrão instantâneo e pulando medicamentos porque 15 mil reais não estavam mais disponíveis para emergências. Ricardo foi o arquiteto do meu maior sacrifício. Ele veio a mim há 3 anos com gráficos e tabelas, falando sobre tecnologia blockchain e mercados de criptomoedas com o entusiasmo febril de um profeta. Ele trouxe seu laptop para o meu apartamento, montou-o na minha mesa da cozinha e me mostrou apresentações que poderiam muito bem estar em uma língua estrangeira. Mãe, é isso. É assim que as pessoas estão construindo riqueza geracional. Mas você tem que entrar agora, antes que exploda. Tenho contatos, acesso a oportunidades de investimento que pessoas comuns nunca veem. Ele clicou em slides mostrando curvas de crescimento exponencial, depoimentos de pessoas que transformaram milhares em milhões, explicações sobre mineração, carteiras e blockchain que fizeram minha cabeça girar. Se você colocar 200 mil, posso transformar em milhões em 2 anos. Milhões, mãe. Pense no que isso significaria para todos nós. Você nunca mais teria que se preocupar com dinheiro. Fernanda poderia largar o emprego e ficar em casa com as crianças. Tiago poderia quitar a casa. Eu poderia começar o negócio com que venho sonhando. Estaríamos garantidos. A família inteira, segura por gerações. O número parecia impossível. Eu não tinha 200 mil reais, mas eu tinha a casa da minha avó, o único lugar que ainda parecia um lar, que ainda cheirava a lilazes e canela, onde cada tábua do assoalho rangia com memória. Eu passei todos os natais lá quando criança, aprendi a cozinhar naquela cozinha, trouxe meus próprios bebês para casa naquela varanda. A janela de vitral na escada capturava a luz da tarde e jogava arco-íris pelas paredes. Minha avó havia plantado o jardim nos fundos, rosas, peônias e tomates, e toda primavera eles voltavam como promessas de que algumas coisas perduram. Você teria que vender a casa, eu disse, e o rosto de Ricardo não mostrou hesitação. Mãe, é só um prédio. Família é o que importa. E este dinheiro garantirá o futuro de todos nós. Você nunca mais terá que se preocupar. Apenas um prédio. Como se as paredes não guardassem os ecos de cada momento importante da minha vida. Como se o espaço físico que ocupamos não importasse, não nos moldasse, não guardasse pedaços de quem somos. Mas ele estava certo sobre uma coisa. A família importava. E se vender a casa significava cuidar da minha família, que tipo de pessoa eu seria para recusar? Vendi a casa para uma construtora que a demoliu 3 semanas depois para construir apartamentos. Eu passei de carro uma última vez antes da demolição, e ver a placa de vendido pareceu uma traição a todos que já viveram ali. Todos que amaram aqueles cômodos. As rosas da minha avó já estavam morrendo por negligência. A varanda onde ensinei Ricardo a amarrar os sapatos estava cedendo. E em 1 mês, tudo seria entulho. Dei a Ricardo o dinheiro em cheques administrativos e ele me fez abrir contas em nome de nós dois, para fins fiscais, ele disse. Ele me mostrou capturas de tela de números subindo, de um saldo que cresceu de 200 mil para 300 mil, para 420 mil ao longo de 6 meses. Viu, mãe? Eu te disse. Vamos ficar ricos. Cada captura de tela vinha com uma explicação,
entregue com confiança e salpicada de jargões que eu não entendia. O mercado está se movendo mais rápido do que eu previ. As altcoins em que investi estão performando ainda melhor que o Bitcoin. Estamos vendo retornos de 20% ao mês. É exatamente o que eu sabia que aconteceria. Então as capturas de tela pararam. Quando perguntei, Ricardo suspirava com paciência teatral. Mãe, você nem pode verificar essas coisas diariamente. Os mercados flutuam. Você tem que confiar no processo. Quando pedi para ver as contas reais, para fazer login eu mesma, ele ficava na defensiva. Você não entende como isso funciona. Você vai entrar em pânico e querer tirar tudo. E é assim que as pessoas perdem dinheiro. Confie em mim. Ok. Estou cuidando disso. A última vez que tentei pressionar, exigir uma prova real, foi há 8 meses. Estávamos na casa de Fernanda para o almoço de domingo, uma rara reunião que parecia mais uma negociação de reféns do que uma refeição em família. Eu tinha levado uma carne assada de panela, passado horas preparando-a do jeito que todos eles costumavam amar, levantando às 6 da manhã para começar o cozimento lento, adicionando os vegetais na hora exata, fazendo o molho do zero como minha mãe me ensinou. Eu a carreguei no trem em um pote térmico, protegendo-a como se fosse uma carga preciosa. E ninguém tocou porque Fernanda havia pedido sushi. É mais fácil, ela disse sem me olhar, arrumando os rolos coloridos em pratos de cerâmica caros. Eu fiquei na cozinha dela segurando minha carne assada, ainda quente em seu refratário, e senti como se estivesse segurando um símbolo de tudo que estava errado entre nós. Eu ofereci amor, trabalho, tradição, conexão. Ela pediu conveniência. Durante o almoço, perguntei a Ricardo sobre os investimentos, e a mesa ficou em silêncio. O garfo de Fernanda parou a meio caminho da boca. A esposa de Tiago, Amanda, de repente ficou muito interessada em seu telefone. A namorada de Ricardo, uma mulher com metade da idade dele, cujo nome eu nunca conseguia lembrar, pareceu desconfortável e pegou seu vinho. Ricardo pousou sua taça de vinho. Vinho caro, notei. Algo com um nome francês no rótulo e provavelmente um preço que me faria engasgar. Você está falando sério agora, mãe? No almoço de família. Eu só quero entender. Você quer entender? Você quer entender como está me envergonhando na frente de todos? Como está me fazendo parecer algum tipo de ladrão? Sua voz estava subindo, seu rosto avermelhando, e vi Fernanda lançar-lhe um olhar de aviso. Eu não disse. Você não precisou dizer. Está estampado na sua cara. Você acha que eu roubei de você. Minha própria mãe acha que sou um criminoso. Ele se levantou abruptamente, sua cadeira arrastando ruidosamente no piso de madeira de Fernanda, deixando uma marca que ela provavelmente me culparia mais tarde. Ricardo, eu só quero ver as contas. Só quero uma prova de que o dinheiro ainda está lá. Ele se levantou, sua cadeira arrastando ruidosamente no piso de madeira de Fernanda. Você quer prova? A prova é que eu tenho trabalhado duro tentando construir algo para esta família, enquanto você fica sentada no seu apartamento sentindo pena de si mesma. A prova é que peguei seu dinheiro e realmente tentei fazer algo com ele, em vez de deixá-lo apodrecer em alguma conta bancária sem render nada. Mas sabe de uma coisa? Cansei. Cansei de tentar ajudar alguém que não confia em mim. Ele saiu e ninguém o seguiu. Ninguém me defendeu. Fernanda recolheu os pratos com uma eficiência agressiva, o barulho da louça sendo seu comentário. Tiago recuou para a sala de estar, onde pude ouvi-lo dizendo a seus filhos para fazerem menos barulho. Sua esposa Amanda finalmente olhou para mim, sua expressão uma mistura de pena e irritação. Sabe, Helena, você realmente deveria ser mais grata. Ricardo está sob muito estresse tentando gerenciar seu portfólio. Talvez dê um tempo a ele? Saí logo depois, levando minha carne assada intocada de volta no trem, o pote de Tupperware quente contra meu peito. Um senhor idoso sentado à minha frente sorriu com simpatia. Almoço de família? Ele perguntou. Algo assim, eu disse. Eu tenho 3 filhos. Não vejo nenhum deles há 4 anos. Às vezes penso em ligar.
Mas depois lembro o quanto eles me decepcionaram. E o quanto eu provavelmente os decepcionei. E parece mais fácil deixar o silêncio falar por si. Viajamos juntos em um silêncio companheiro até sua parada. E quando ele se levantou para sair, tocou meu ombro gentilmente. Não deixe que eles te diminuam, ele disse. Você é o mundo inteiro de alguém, mesmo que seja apenas o seu. Naquela noite, não consegui dormir. Deitei na cama ouvindo o trem passar e comecei a somar os números na minha cabeça. A casa, 200 mil para Ricardo. As contas de aposentadoria, 45 mil divididos entre Fernanda e Tiago. Os presentes menores, as emergências, os pedidos de só desta vez. Outros 60 mil, talvez mais. Eu havia dado a eles mais de 300 mil reais em 6 anos e estava morando em uma kitnet onde o radiador fazia barulho a noite toda e eu podia ouvir a televisão do meu vizinho através das paredes. Levantei-me e peguei minhas caixas de fotografias, aquelas que eu pretendia organizar há anos. Espalhei-as pelo chão e vi minha vida ao contrário, trabalhando para trás, de fotos coloridas a polaroides desbotadas. Lá estava eu na formatura da faculdade de Ricardo, radiante de orgulho. Lá estava o casamento de Fernanda. Eu naquele vestido azul, já tentando me fazer menor na foto, já parada um pouco atrás de todos os outros. Os jogos de futebol de Tiago, eu nas arquibancadas sozinha porque o pai deles já tinha ido embora e eu estava fazendo plantões duplos para nos manter. Mais para trás, Ricardo bebê, sua mãozinha enrolada no meu dedo. Fernanda aos 3 anos, coberta de tinta de dedo, rindo de algo que eu disse. Tiago dando seus primeiros passos em minha direção, seu rosto pura confiança e alegria. Quem eram essas pessoas? Para onde foram? Quando me tornei apenas um recurso a ser extraído, um poço do qual se tira água até secar? Encontrei uma foto da minha mãe, tirada alguns meses antes de ela morrer. Ela estava em seu jardim, com as mãos sujas de terra, cercada por pés de tomate. Ela me ligou na semana antes de morrer e perguntou se eu poderia visitá-la. Eu só quero te ver, Helena. Só você. Não as crianças, não o caos. Só minha filha. Eu disse a ela que estava muito ocupada, que tinha um plantão que não podia trocar, que as crianças tinham atividades. Tudo isso era verdade, mas também era uma desculpa. Uma maneira de evitar ver como ela havia se tornado frágil, como o câncer a estava consumindo por dentro. Ela morreu em uma manhã de terça-feira, e eu estava no trabalho, ajudando a mãe de outra pessoa. Quando recebi a ligação, estava no meio da troca de uma bolsa de soro de uma paciente que continuava me chamando pelo nome de sua filha, que segurou minha mão e me agradeceu por ter vindo visitá-la. Tive que terminar meu plantão antes de poder sair. Tive que manter minha compostura profissional enquanto meu interior gritava. Eu nunca me perdoei por isso. Mas meus filhos, aparentemente, herdaram a capacidade da minha mãe de se decepcionar. O ponto de ruptura veio em uma manhã de quinta-feira em março, quando São Paulo estava presa entre o inverno e a primavera, o ar cru e incerto. Fui ao banco para depositar meu cheque da aposentadoria, e a caixa, uma jovem chamada Melissa, que sempre se lembrava do meu nome, olhou para a tela e franziu a testa. Dona Helena, estou vendo vários saques grandes da sua conta corrente nas últimas semanas. A senhora autorizou isso? Senti meu estômago despencar. Que saques? Ela virou o monitor para que eu pudesse ver. 5 saques, cada um de R$1.000, datados nas últimas 3 semanas. A conta que deveria ter R$6.000, toda a minha rede de segurança, agora tinha R$812. Eu não autorizei nenhum desses, sussurrei. A expressão de Melissa mudou para preocupação. Dona Helena, mais alguém tem acesso à sua conta? Um membro da família, talvez? Ricardo. Quando abri as contas de investimento conjuntas, ele insistiu que eu o adicionasse à minha conta corrente também. Só para o caso de emergências, ele disse. Só para que alguém possa ajudar se você precisar. Fiquei hesitante, mas ele fez parecer tão razoável, tão prático. E se algo acontecesse comigo?
E se eu caísse ou ficasse doente e alguém precisasse pagar minhas contas? Era apenas bom senso, ele disse. Apenas ser responsável. De alguma forma, cheguei em casa, minhas pernas me carregando no piloto automático enquanto minha mente girava. Liguei para Ricardo e tocou 6 vezes antes de cair na caixa postal. Liguei de novo. E de novo. Na quarta chamada, ele atendeu, e pude ouvir que estava em algum lugar público, vozes e risadas ao fundo. Mãe, estou meio ocupado. Você pegou meu dinheiro. 5.000 reais da minha conta corrente. Silêncio. Então, mãe, conversamos sobre isso. Eu te disse que precisava rebalancear o portfólio, mover alguns ativos. É temporário. Você não me disse nada. Você me roubou. Pelo amor de Deus, mãe. Roubei? Sério? Depois de tudo que eu fiz, tudo que sacrifiquei tentando te ajudar, você vai me acusar de roubo? Sabe de uma coisa, não posso fazer isso agora. Estou almoçando com investidores, e você está sendo histérica. Quero meu dinheiro de volta. Hoje. Bem, eu não o tenho hoje. Está investido. É assim que o investimento funciona. Eu te devolvo quando a liquidez melhorar, e talvez, da próxima vez, tente ter um pouco de fé no seu próprio filho. Ele desligou. Liguei de volta, mas agora ia direto para a caixa postal. Liguei para Fernanda, e ela atendeu no primeiro toque, sua voz cortante com a eficiência de mãe ocupada. Mãe, o que foi? Tenho exatamente 2 minutos antes de ter que sair para o ortodontista da Laura. Ricardo pegou o dinheiro da minha conta sem pedir. 5.000 reais. Uma pausa. Ok, e? Você disse a ele que podia? Não, eu nem sabia disso até o banco me dizer. Mãe, talvez você tenha esquecido. Você sabe que tem andado meio dispersa ultimamente. Ricardo tem administrado seu dinheiro. Então, talvez você simplesmente nem se lembre de ter dado permissão a ele. Fernanda, eu não estou senil. Eu não esqueci. Ele me roubou. Meu Deus, mãe! Roubou? Ele é seu filho. Ele está tentando te ajudar. Talvez, em vez de atacá-lo, você devesse ser grata por alguém estar disposto a lidar com suas finanças, porque claramente você não consegue lidar com elas sozinha. O que há de errado com vocês? O que há de errado conosco? Mãe, você está me ligando no trabalho, fazendo acusações absurdas sobre Ricardo, agindo como se estivéssemos todos contra você. Talvez o problema nem seja nós. Talvez você precise olhar para si mesma e se perguntar por que está tão paranoica o tempo todo. Ela desligou. Sentei-me no meu sofá e encarei a mancha de água no teto, com a forma de um mapa de algum lugar para onde eu nunca iria, e senti algo estalar dentro do meu peito. Não meu coração se partindo. Isso já havia se partido tantas vezes que era mais tecido cicatricial do que órgão. Não, isso era diferente. Era o som de corrente se quebrando, de uma porta de gaiola se abrindo. Fui para o meu computador, um laptop antigo que Ricardo me deu há 3 anos, depois de ter comprado um novo. Entrei no meu e-mail e procurei por qualquer coisa relacionada às contas. O que encontrei me deixou fisicamente doente. Dezenas de e-mails de corretoras de criptomoedas, de plataformas de investimento, mostrando transações que eu nunca autorizei. Transferências, saques, encerramentos de contas, todos assinados com assinaturas eletrônicas que pareciam as minhas, mas que eu nunca criei. Cliquei com as mãos trêmulas, juntando as evidências. Os 420 mil que Ricardo me mostrou em capturas de tela há 6 meses sumiram. Retirados em pedaços nas semanas seguintes, transferidos para contas que eu nem reconhecia. O saldo restante na única conta que eu realmente podia acessar? 16 mil e uns trocados. Eu lhe dera 200 mil. Ele me mostrara saldos que subiram para mais de 400 mil. E agora restavam 16 mil. Fiz as contas na minha cabeça, depois no papel, depois em uma planilha, verificando e reverificando, esperando estar errada. Mas os números não mentiam. Meu filho havia perdido ou roubado 384 mil reais do meu dinheiro. Imprimi tudo. Cada e-mail, cada extrato, cada captura de tela.
Minha impressora, um dinossauro de 2008 que resgatei de uma calçada, gemeu e reclamou, mas fez seu trabalho. Quando o sol se pôs, eu tinha uma pilha de papéis com quase 10 centímetros de espessura, a prova documental do meu próprio assassinato financeiro. Naquela noite, fiz algo que não fazia há 6 anos. Servi-me de um copo de uísque da garrafa que comprei quando me mudei para este apartamento, pensando em brindar a novos começos. Nunca a abrira. Sentei-me à mesa da cozinha, cercada por papéis que provavam a traição dos meus filhos, e bebi lentamente, deixando a queimação na garganta espelhar a queimação no peito. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Fernanda. Mãe, falei com Ricardo. Ele está muito magoado por você não confiar nele. Ele está pensando em cortar o contato porque isso é muito tóxico para ele. Talvez seja melhor assim. Olhei para a mensagem por um longo tempo. Então digitei de volta. Ok. Ela respondeu imediatamente. Ok? Só isso? Você está simplesmente desistindo do seu próprio filho? Estou cansada, Fernanda. Tenho 63 anos e estou cansada. Bem, ótimo. Talvez agora você pare de criar drama e nos deixe viver em paz. Bloqueei o número dela. Depois bloqueei o de Tiago. E o de Ricardo. O silêncio que se seguiu foi aterrorizante e libertador na mesma medida. Fiquei sentada até o uísque acabar e as luzes da cidade se tornarem um borrão através das minhas lágrimas. E então fiz algo que não fazia há décadas. Eu gritei. Apenas uma vez. Alto e cru e furioso. Um som que veio de algum lugar profundo onde eu estava guardando minha voz por 50 anos, esperando por permissão para usá-la. Meu vizinho, um velho com quem eu nunca tinha falado, bateu na parede. Você está bem aí? Não, gritei de volta. Mas vou ficar. Na manhã seguinte, caminhei até a delegacia na Rua da Consolação. Era uma sexta-feira. E a delegacia estava caótica com os detritos da noite de quinta. Pessoas dormindo à ressaca de bebedeiras e desordens, policiais digitando relatórios com um tédio praticado, o cheiro de café ruim e odor corporal. As luzes fluorescentes eram duras e impiedosas, fazendo todos parecerem doentes e exaustos. Esperei 2 horas em uma cadeira de plástico parafusada no chão, observando o desfile de miséria humana e necessidade burocrática, antes que uma delegada pudesse me ver. E quando finalmente me sentei em frente à delegada Maria Santos, vi-a tentando me categorizar. Velha, provavelmente confusa, provavelmente desperdiçando o tempo de todos. Ela era uns 20 anos mais nova que eu, com olhos aguçados e cabelos grisalhos presos em um rabo de cavalo prático. Sua mesa estava cheia de arquivos e xícaras de café, fotos de crianças presas na parede de sua baia. Como posso ajudá-la, dona Helena? Abri minha pasta, os 10 centímetros de provas de que eu não estava confusa, não estava senil, não estava enganada. Preciso denunciar uma fraude. Exploração financeira. Meu filho roubou quase 400 mil reais de mim. Sua expressão mudou. Ela puxou a cadeira para mais perto e começou a ler. Levou 45 minutos para ler tudo, e quando ela levantou os olhos, eles continham uma mistura de raiva e simpatia que eu já vira antes em meus dias de enfermagem, o olhar que se dá a alguém cuja confiança foi usada como arma contra si. Dona Helena, vou ser direta com a senhora. Este será um caso difícil. Ele é seu filho. Ele tinha acesso legal à maioria dessas contas, e um advogado de defesa argumentará que foram presentes. Não roubo. Não foram presentes. Eu dei a ele dinheiro para investir para nós dois. Ele deveria estar administrando, protegendo. Eu acredito na senhora, mas provar isso no tribunal é complicado. A senhora tem algo por escrito? Algum documento onde ele prometeu explicitamente devolver o dinheiro? Ou reconheceu que não era dele? Pensei em todas as conversas, as garantias verbais, as ligações em que ele explicava, e explicava, e explicava, até que eu simplesmente aceitava sua versão da realidade. Nada por escrito, nada concreto. Apenas a palavra de uma mãe contra seu filho.
Não, admiti. A delegada Santos recostou-se na cadeira, estudando-me. Ok. Eis o que podemos fazer. Vou abrir uma investigação. Vamos intimar os registros das contas, trazê-lo para interrogatório, ver se ele se incrimina. Mas preciso que a senhora entenda que isso pode não terminar como deseja. Esses casos financeiros familiares são brutais. Levam anos. E no final, mesmo que provemos que ele a fraudou, reaver qualquer dinheiro é outro pesadelo. Ela fez uma pausa e continuou mais gentilmente. Já trabalhei em casos assim antes. Filhos adultos roubando pais idosos. É mais comum do que se pensa. E é devastador porque as vítimas não perdem apenas dinheiro. Elas perdem suas famílias. A senhora está preparada para isso? Porque uma vez que começarmos este processo, não há como voltar atrás. Seu relacionamento com seu filho, com seus outros filhos, mudará para sempre. Já mudou, eu disse. Eu só não queria ver. Não me importo mais com o dinheiro, eu disse, e percebi que era verdade. Quero que ele entenda que não vou simplesmente desaparecer em silêncio. Quero que ele enfrente o que fez. A delegada Santos assentiu lentamente. Então faremos tudo o que pudermos. Nas semanas seguintes, aprendi a viver no limbo. A delegada Santos ligava com atualizações. Haviam intimado registros, Ricardo contratara um advogado, estavam montando um caso, mas levaria tempo. Enquanto isso, eu existia em uma nova realidade estranha, onde não tinha filhos, ou melhor, onde os havia amputado como membros gangrenados para salvar o resto de mim. Eu estava na fila do caixa do Pão de Açúcar da Rua Augusta quando encontrei Amanda, esposa de Tiago. Ela me viu e seu rosto passou por uma série notável de expressões. Surpresa, desconforto, algo que poderia ter sido culpa, e então se fixou na raiva. Helena, ela disse, não mãe, como costumava. Ouvi dizer que você está fazendo algumas acusações sérias. Não estou fazendo acusações. Estou dizendo a verdade. Tiago está arrasado, sabia? A própria mãe, o chamando de ladrão, cortando-o sem nem mesmo ouvir o lado dele. Eu não acusei Tiago de nada. Acusei Ricardo. É tudo a mesma família. Você ataca um de nós, ataca todos nós. E aqueles 15 mil que você alega que Tiago usou indevidamente para as despesas médicas de Luísa? Ainda temos os recibos. Cada centavo foi para onde dissemos que foi. Então vocês não se importarão em mostrar esses recibos à polícia. O rosto dela corou. Não vamos fazer isso. Não vamos jogar este jogo onde você pode ser a mártir e nós os filhos ingratos. Você escolheu isso. Você escolheu explodir a família por causa de dinheiro. Então, parabéns, Helena. Você venceu. Você está sozinha agora. Espero que tenha valido a pena. Ela se afastou antes que eu pudesse responder. E fiquei lá segurando minha cesta de compras. Iogurte, pão, bananas, o carrinho de alguém que come sozinho. E senti o peso de suas palavras pousar em meus ombros. Ela estava certa? Eu tinha explodido tudo por dinheiro? Eu estava sendo irracional, paranoica, egoísta? Então me lembrei do jeito que Ricardo sussurrou. Chore mais alto quando eu o liguei chorando sobre minha conta vazia. Lembrei-me de Fernanda sugerindo que eu estava senil. Lembrei-me de Tiago bloqueando meu número sem uma palavra. E me endireitei. Paguei por minhas compras e fui para casa. O caso avançou com lentidão burocrática. A delegada Santos explicou que estavam tendo problemas para obter cooperação das corretoras de criptomoedas para onde a maior parte do dinheiro havia se movido. As transações haviam sido divididas em múltiplas plataformas, roteadas por diferentes contas, convertidas de reais para Bitcoin, para Ethereum e de volta para reais. Um jogo de esconde-esconde projetado para obscurecer o rastro. Mas eles foram persistentes e, lentamente, construíram um quadro. 6 meses depois de eu ter entrado naquela delegacia pela primeira vez, a delegada Santos me chamou a seu escritório. Ela tinha um arquivo grosso à sua frente e uma expressão que eu não conseguia ler. Dona Helena, temos o suficiente para uma denúncia. Fraude eletrônica, estelionato, exploração financeira de pessoa idosa.
O Ministério Público está disposto a levar adiante a acusação. Pessoa idosa? Repeti. A senhora tem mais de 60 anos. Essa é a definição legal, e na verdade nos ajuda. Torna as acusações mais graves. Assenti, sentindo-me ao mesmo tempo validada e diminuída. Eu era vulnerável. Eu me deixei tornar vulnerável. Há uma coisa que preciso lhe dizer, continuou a delegada Santos. Rastreamos cerca de 40 mil reais do seu dinheiro. Foi para a entrada de uma casa em Alphaville. Seu filho comprou uma casa com seu dinheiro enquanto alegava que o estava investindo para você. A sala girou. Uma casa. Ele comprou uma casa para si mesmo. Um símbolo de estabilidade, permanência e família. Com dinheiro que roubou de sua mãe que morava em uma kitnet na Zona Leste. Fernanda sabe? Perguntei. Acreditamos que sim. Há mensagens de texto entre eles discutindo a compra. Nada explicitamente incriminador, mas o suficiente para sugerir que ela estava ciente da situação. Minha filha sabia. Todos eles sabiam. E me deixaram acreditar que eu era louca, paranoica, ingrata. Ok, eu disse. Vamos em frente. O julgamento foi marcado para outubro, quase um ano depois de eu ter entrado naquela delegacia pela primeira vez. Nos meses que antecederam, aprendi o que significava estar verdadeiramente sozinha. Meu telefone nunca tocava. Minha caixa de correio continha apenas contas e lixo eletrônico. Os feriados vinham e iam sem serem notados. Passei o Natal sozinha, comendo comida chinesa do delivery e assistindo a filmes antigos. E foi o Natal mais solitário, e ao mesmo tempo o mais pacífico que tive em anos. Também aprendi o que significava ocupar espaço novamente. Entrei para um centro comunitário no meu bairro que oferecia aulas para idosos e me inscrevi em pintura em aquarela. Eu era péssima nisso. Minhas paisagens ficavam borradas e meus retratos vagamente monstruosos, mas continuei aparecendo. A instrutora, uma professora de arte aposentada chamada Glória, ficava atrás de mim e dizia coisas como: "Não tenha medo de usar mais cor. Deixe-se ser ousada." Glória estava na casa dos 70, com os dedos manchados de tinta e óculos de leitura pendurados em uma corrente de contas ao redor do pescoço. Ela ensinou arte em escolas públicas de São Paulo por 40 anos antes de se aposentar. "Sabe o que eu amo em ensinar adultos?" Ela me disse uma tarde. "As crianças pintam com total confiança. Elas nem questionam se são boas o suficiente. Elas apenas criam. Então, em algum lugar ao longo do caminho, aprendemos a duvidar de nós mesmos, a comparar, a nos conter. Ensinar idosos é ajudá-los a encontrar essa confiança novamente. Você nem está tentando ser Monet. Você está tentando expressar algo que é unicamente seu." Comecei a frequentar um grupo de apoio para pais com filhos afastados, que se reunia toda terça-feira à noite no porão de uma igreja metodista. A primeira vez que entrei, quase me virei, envergonhada por ter acabado ali, em um círculo de cadeiras dobráveis com outros pais, cujos filhos os haviam descartado. A sala cheirava a café e carpete velho, e uma placa na parede proclamava: "Deus é amor", em letras alegres que pareciam descontroladamente incongruentes com a dor reunida abaixo dela. Mas então, uma mulher chamada Dora se levantou para compartilhar sua história, e era tão parecida com a minha. Os presentes que se tornaram exigências, a gratidão que se transformou em ressentimento, a lenta percepção de que o amor havia se tornado transacional, que me sentei e fiquei. "Minha filha me disse que eu era muito carente", disse Dora, sua voz firme apesar das lágrimas em suas bochechas. "Muito carente. Passei 40 anos colocando as necessidades dela antes das minhas, e de alguma forma isso me tornou a carente." Ela disse que eu estava drenando sua energia emocional, que precisava estabelecer limites para sua saúde mental. E sabe qual é a pior parte? Eu pedi desculpas a ela. Pedi desculpas por precisar da minha própria filha. Todos no círculo assentiram. Todos nós conhecíamos aquela facada específica, a maneira como nossos sacrifícios foram reformulados como fraquezas, nosso amor como obrigação, nossa presença como um fardo.
Quando chegou a minha vez de compartilhar, contei a ele sobre o sussurro de Ricardo. Chore mais alto. E como aquelas duas palavras continham cada desprezo, cada diminuição, cada momento em que me fizeram sentir pequena. Ele disse como se eu estivesse encenando a dor, expliquei. Como se minha dor fosse exagerada, teatral, algo para ser zombado. E a pior parte é que eu acreditei nele. Por meses pensei que talvez estivesse sendo sensível demais, emotiva demais, demais. Um homem do outro lado do círculo, Beto, que fora cortado por seus filhos após a morte de sua esposa, falou: eles precisam que sejamos demais. Isso justifica o que estão fazendo. Se somos muito carentes, muito emotivos, muito difíceis, então eles não estão nos abandonando. Eles estão estabelecendo limites saudáveis. Suas palavras foram como uma revelação. A narrativa fora cuidadosamente construída para fazer nossa dor ser nossa culpa, nossas necessidades, nosso fracasso, nossa existência, nossa transgressão. O grupo me deu algo que eu nem tivera em anos: testemunhas. Pessoas que viram minha dor e não se esquivaram dela, não tentaram consertá-la ou minimizá-la, apenas a deixaram existir como real e válida e digna de reconhecimento. Dora se tornou uma amiga. Começamos a nos encontrar para tomar café aos sábados em uma padaria perto do meu apartamento. Ela tinha 71 anos, uma bibliotecária aposentada cuja filha a cortara depois que Dora se recusou a cuidar dos netos todos os fins de semana. Ela disse que eu estava sendo egoísta, Dora me contou enquanto comíamos pão na chapa. Porque eu queria um fim de semana por mês para mim. 40 anos eu fui mãe, e pedir por 4 dias por mês me tornava egoísta. Conversávamos por horas, duas mulheres escavando nossas vidas, tentando entender como chegamos aqui. Comparávamos notas sobre as táticas de nossos filhos, reconhecendo padrões que perdemos quando estávamos isoladas em nossas próprias experiências. O gaslighting, o darvo, negar, atacar, reverter vítima e ofensor. A maneira como usavam a linguagem da terapia contra nós, limites, autocuidado, relacionamentos tóxicos, todas palavras que soavam saudáveis até serem usadas como armas para justificar o abandono. Sabe o que eu percebi? Dora disse um sábado. Minha filha aprendeu a me tratar assim porque eu a ensinei que estava tudo bem. Cada vez que aceitei menos do que merecia, cada vez que pedi desculpas por coisas que não fiz de errado, cada vez que priorizei as necessidades dela sobre as minhas, eu estava ensinando a ela que meus sentimentos não importavam. Pensei que estava modelando o amor altruísta. Mas, na verdade, estava modelando a autoanulação. O julgamento começou em uma terça-feira de outubro. Entrei no Fórum Criminal da Barra Funda, usando o mesmo vestido azul que usei para encontrar Ricardo no escritório do advogado, e senti como se estivesse participando de um funeral. De certa forma, eu estava. A morte da família que pensei que tinha, a confirmação final de que as pessoas que criei se tornaram estranhas. O fórum era todo de mármore e severidade, com tetos altos que faziam as vozes ecoarem e detectores de metal que apitavam e zumbiam enquanto as pessoas esvaziavam seus bolsos em caixas de plástico. Guardas de segurança com expressões entediadas direcionavam o tráfego. Advogados internos caros moviam-se pelos corredores com eficiência praticada, seus sapatos estalando autoritariamente nos pisos polidos. Ricardo chegou com sua advogada, uma mulher de olhos aguçados em um terno caro, que olhou para mim como se eu fosse algo desagradável que ela encontrara em seu sapato. O nome dela era Doutora Patrícia Aguiar, e eu a pesquisei no Google antes do julgamento. Ela era especialista em defesa de crimes de colarinho branco e tinha fama de táticas agressivas. Fernanda veio para apoiá-lo, sentada na galeria com Tiago, suas expressões uniformes em seu julgamento. Eles haviam discutido isso, percebi. Eles haviam concordado sobre sua história, coordenado sua narrativa. Eles haviam escolhido seu lado, e não era o meu. A promotoria apresentou o caso metodicamente. Os registros financeiros mostrando transferências que eu nunca autorizei.
As contas de criptomoeda abertas em meu nome, mas controladas inteiramente por Ricardo. Os e-mails onde ele forjou minha assinatura. A casa em Alphaville, comprada com meu dinheiro enquanto eu vivia na pobreza. Peritos testemunharam sobre exploração financeira, sobre como os perpetradores muitas vezes visam seus próprios familiares, sobre padrões de manipulação e controle. Um contador forense chamado Dr. Marcos Chaves subiu ao banco das testemunhas e guiou o juiz pela trilha do dinheiro com notável clareza. O que vemos aqui é um esquema sofisticado de manipulação financeira, ele explicou, apontando para gráficos e tabelas que tornavam o roubo visível. O réu moveu sistematicamente os ativos da Sra. Almeida através de múltiplas plataformas e contas, criando um rastro de papel deliberadamente complexo, projetado para confundir e obscurecer. Isso não é incompetência ou má sorte. Isso é ofuscação intencional. A advogada de Ricardo argumentou que eu lhe dera o dinheiro de bom grado, que eu queria que ele o investisse, que eu estava totalmente ciente de cada transação. Ela me pintou como uma velha amarga que mudara de ideia sobre sua generosidade e agora estava tentando punir seu filho bem-sucedido por despeito e ciúme. A senhora Almeida está passando pelo que chamamos de remorso do doador, ela explicou ao juiz. Ela fez escolhas das quais agora se arrepende e, em vez de assumir a responsabilidade por essas escolhas, está tentando criminalizar os esforços de boa-fé de seu filho para ajudá-la a construir riqueza. Quando chegou a minha vez de depor, subi ao banco das testemunhas, sentindo-me como se fosse feita de vidro, como se a menor pressão me despedaçasse. A promotora, uma jovem chamada Dra. Jennifer Chaves, conduziu-me gentilmente pela minha história, perguntando sobre a venda da casa, as contas de aposentadoria, as promessas que Ricardo havia feito. Dona Helena, a senhora deu permissão ao seu filho para sacar R$ 5.000 de sua conta corrente sem lhe dizer? Não. A senhora autorizou a transferência de R$ 384.000 de suas contas de investimento para as contas pessoais dele? Não. Ele me disse que o dinheiro estava sendo investido para nós dois. A senhora sabia que ele estava comprando uma casa com seu dinheiro? Não. Então veio o interrogatório da defesa. E a advogada de Ricardo se aproximou de mim como um tubarão que acaba de sentir cheiro de sangue na água. Dona Helena, não é verdade que a senhora tem dificuldade em se lembrar das coisas? Que tem andado, como sua filha descreveu, dispersa nos últimos anos? Eu não estou senil. Eu não disse que estava, mas a senhora tem 63 anos, mora sozinha, esteve sob estresse financeiro significativo. Não é possível que a senhora simplesmente não se lembre de ter dado permissão ao seu filho para essas transações? Eu me lembraria de ter doado todas as minhas economias de uma vida. Lembraria? Porque, de acordo com seus registros bancários, a senhora cometeu vários erros nos últimos anos. Cheques sem fundo, pagamentos perdidos. Isso sugere algum nível de dificuldade cognitiva, não é? A promotora protestou e o juiz concordou. Mas o dano estava feito. A advogada plantara a semente. Talvez eu fosse apenas uma velha confusa que não se lembrava do que havia concordado. Então, Ricardo subiu ao banco das testemunhas e eu mal o reconheci. Ele estava equilibrado, simpático, magoado. Falou sobre como fora difícil me ver lutando financeiramente, como queria ajudar, como eu o implorei para pegar o dinheiro e fazê-lo crescer. Minha mãe estava desesperada, disse ele, a voz embargando o suficiente para parecer genuína. Ela tinha acabado de vender sua casa e estava apavorada por não ter o suficiente para sobreviver. Ela me pediu, não, ela me implorou, para investir para ela. Ela disse que confiava em mim, que eu era o único que poderia salvá-la. Foi uma performance magistral, e observei o rosto do juiz suavizar. Ele era um filho obediente tentando ajudar sua mãe difícil. Eu era uma mãe difícil punindo seu filho obediente. Mas então a doutora Chaves se levantou para suas perguntas e segurou um pedaço de papel. Senhor Almeida, o senhor testemunhou que sua mãe lhe implorou para investir o dinheiro dela, que tudo foi a pedido dela.
Isso está correto? Sim. E o senhor testemunhou que fez todos os esforços para mantê-la informada, para garantir que ela entendesse o que estava acontecendo com seus investimentos? Absolutamente. Fui totalmente transparente. Então o senhor pode explicar este e-mail. Ela o projetou em uma tela para o juiz ver. Era de Ricardo para Fernanda, datado de 8 meses atrás. Mãe tá fazendo perguntas de novo sobre as contas. Tá ficando mais difícil de desviar. Pensando em dizer para ela que tudo quebrou na queda do mercado e mover o resto do dinheiro para contas offshore antes que ela contrate um advogado. O que você acha? A sala de audiências ficou em silêncio. O rosto de Ricardo perdeu sua simpatia cuidadosamente construída e, por um segundo, viu o cálculo nu por baixo. Isso foi tirado de contexto. Ele gaguejou. Que contexto tornaria aceitável discutir esconder o dinheiro de sua mãe dela mesma? Eu estava brincando. Era uma piada entre irmãos. Uma piada sobre cometer fraude? Sua advogada protestou. Eles discutiram. O juiz decidiu. Mas não importava. O juiz tinha visto por trás da máscara. A doutora Chaves pressionou ainda mais. Senhor Almeida, neste e-mail, o senhor se refere a mover o resto do dinheiro para contas offshore. A que dinheiro o senhor estava se referindo? Eu não me lembro. O senhor não se lembra? Isso foi há 8 meses. Ela mostrou outro documento. Na época deste e-mail, as contas de sua mãe ainda mostravam um saldo de aproximadamente R$ 68 mil. Um mês depois, essas contas estavam vazias, exceto por R$ 16 mil. Para onde foram os outros 52 mil? Foi investido. Em quê? Mostre-me os investimentos. Ele não conseguiu. Ele se atrapalhou com explicações que se contradiziam. Alegou registros que não podia produzir, referenciou plataformas que não correspondiam aos extratos da conta. A cada pergunta, ele se descontrolava mais. O rosto de Fernanda estava pálido na galeria. Tiago estava olhando para as mãos. Eles sabiam. Todos sabiam e deixaram acontecer. O julgamento durou 3 dias e o juiz deliberou por 4 horas. Quando ele voltou, levantou-se e leu o veredito. Culpado de todas as acusações. Ricardo foi condenado a 5 anos de prisão em regime fechado, multado em R$ 300 mil em restituição e obrigado a entregar a casa em Alphaville. O juiz, uma mulher na casa dos 70 anos com cabelos de aço, olhou para ele com uma expressão de profunda decepção. Senhor Almeida, o que o senhor fez com sua mãe é particularmente hediondo, porque violou a mais fundamental das confianças. Ela lhe deu tudo, e o senhor tirou ainda mais. O senhor usou o amor dela como uma arma contra ela, a fez duvidar de sua própria realidade, a isolou de sistemas de apoio, tudo enquanto roubava sistematicamente tudo pelo que ela trabalhou. A lei reconhece a exploração financeira de idosos como um crime grave, por causa de casos exatamente como este. O senhor se aproveitou da confiança de sua mãe, do medo dela, de seu desejo de ajudar seus filhos, e o fez sem remorso. Espero que o senhor passe seu tempo na prisão refletindo sobre a pessoa em que se tornou. Eu sentei na galeria e não senti nada. Nenhum triunfo, nenhuma vindicação, nenhum alívio. Apenas um vasto vazio onde minha família costumava estar. Após a sentença, saí do fórum em uma tarde fria de outubro. O tipo de dia cinzento de São Paulo que te faz entender por que os paulistanos são do jeito que são. O céu era da cor de concreto velho e um vento cortante atravessava meu casaco. Fernanda estava esperando perto do meu carro, seu rosto manchado de choro. Mãe, ela disse, e sua voz falhou. Mãe, eu não sabia. Juro que não sabia que era tão grave. Você sabia o suficiente. Eu pensei. Pensei que você estava apenas sendo paranoica. Ricardo disse que você estava ficando confusa, que não entendia como os investimentos funcionavam. Ele me mostrou extratos, me mostrou números. Eu acreditei nele. Você acreditou nele em vez de em mim. No seu irmão em vez de na sua mãe. Me desculpe. Meu Deus, mãe,
Me desculpe. Você sabe como é? Perguntei. Minha voz firme. Perceber que seus filhos te veem como algo a ser gerenciado? Um problema a ser resolvido ou evitado, ou medicado até que você fique quieta? Você sabe como é entender que as pessoas por quem você morreria mal se incomodariam para te ajudar? Isso não é justo. Justo? Eu ri e soou como vidro quebrando. Você quer falar sobre justo? Eu te dei 12.000 reais quando você não precisava. Quando você só queria evitar o inconveniente de pagar pela creche. Dei a Tiago 15.000 reais para despesas médicas que não existiam. Dei a Ricardo tudo, incluindo minha confiança e minha dignidade. E quando não tinha mais nada para dar, todos vocês decidiram que eu era o problema. Então não fale comigo sobre justo. O que você quer de mim, mãe? Quer que eu implore? Quer que eu diga que sou uma filha terrível? Tudo bem. Eu sou uma filha terrível. Eu te decepcionei. Acreditei em Ricardo quando deveria ter acreditado em você. Fui egoísta e preguiçosa e te subestimei. É isso que você precisa ouvir? Eu não preciso de mais nada de você, eu disse. E era verdade. Eu precisei de você quando estava sozinha e com medo e sendo roubada pelo meu próprio filho. Mas você não estava lá. Você escolheu a história dele em vez da minha. Então agora você tem que viver com essa escolha, e eu tenho que viver sem você. Mãe, por favor, não faça isso. Não jogue fora nosso relacionamento por causa disso. Eu não estou jogando fora. Você já o fez anos atrás. Estou apenas finalmente reconhecendo isso. Entrei no meu carro e fui embora, deixando-a parada no estacionamento, e não olhei para trás. Os meses após o julgamento foram estranhos, como aprender a andar de novo após uma longa doença. Eu tinha a casa em Alphaville, que o tribunal ordenara que fosse entregue. Poderia ter me mudado para lá, recomeçado no subúrbio com um quintal e uma garagem e vizinhos que não conhecia. Mas a casa parecia manchada, construída sobre os ossos da minha traição, então a vendi e coloquei o dinheiro em um fundo que Ricardo nunca poderia tocar. Com parte desse dinheiro, fiz algo que nunca me permiti. Viajei. Fui para Minas Gerais e fiquei em uma pousada em Ouro Preto, onde o céu era tão grande que me deixou tonta. Pintei aquarelas terríveis das montanhas e comi pão de queijo até minha boca queimar. Fui para o Rio de Janeiro e fiquei em uma pousada em Paraty, onde comi peixe na brasa e observei os barcos coloridos balançando na água verde. Fui sozinha a todos esses lugares, mas não me senti solitária. Solidão, aprendi, não era sobre estar fisicamente sozinha. Era sobre estar com pessoas que te faziam sentir invisível, que olhavam através de você como se você já tivesse ido. A solitude, por outro lado, era um presente que eu dava a mim mesma. Em Paraty, conheci uma mulher chamada Susana, que também viajava sozinha. Ela tinha 68 anos, recém-divorciada e gloriosamente zangada com isso. Ele me deixou pela higienista dental dele, ela disse, tomando vinho na varanda da pousada, rindo com uma espécie de alegria furiosa. Uma mulher que limpa dentes para viver era mais interessante para ele do que eu depois de 43 anos de casamento. E sabe de uma coisa? Ótimo. Espero que sejam muito felizes juntos. Espero que ela pegue as meias dele do chão e ouça suas histórias sobre golfe e finja estar fascinada. Eu cansei. O que você vai fazer agora? Perguntei. Tudo. Qualquer coisa. Vou começar a fazer escalada e aprender a tocar sanfona, e talvez fazer uma tatuagem. Vou ser a pessoa que eu era antes de passar 4 décadas me diminuindo para caber na ideia de outra pessoa de quem eu deveria ser. Brindamos a isso. 2 mulheres reivindicando suas vidas de pessoas que pararam de vê-las como humanas. De volta a São Paulo, voltei ao meu grupo de apoio e compartilhei a história do julgamento, o veredito, a vitória vazia. Dora me abraçou depois, seus braços surpreendentemente fortes. Você conseguiu, ela disse. Você disse a verdade e acreditaram em você. Isso é mais do que a maioria de nós consegue. Não parece uma vitória, admiti. Não, não pareceria.
porque você não queria ganhar um julgamento. Você queria sua família de volta. Mas a família que você queria nunca existiu de verdade. Você vê isso agora, certo? Você amava uma fantasia, uma versão de seus filhos que eles nunca foram. E agora você pode lamentar isso, e então pode construir algo real. Fui para casa naquela noite e parei em frente ao espelho do meu banheiro, olhando realmente para mim mesma pela primeira vez em anos. Vi uma mulher que sobrevivera. Cabelo grisalho que parei de pintar. Linhas ao redor dos meus olhos de anos de franzir a testa com preocupação. Um corpo que carregou filhos, trabalhou em plantões duplos, deu tudo até não restar nada. Mas também, olhos que estavam mais claros do que em anos. Uma mandíbula que não mais se cerrava em ansiedade constante. Ombros que finalmente haviam deixado de lado o fardo das expectativas de todos os outros. Pensei em Ricardo na prisão, em Fernanda tentando reconstruir um relacionamento que nunca concordei em restaurar, no silêncio de Tiago, que falava mais alto que qualquer pedido de desculpas. Pensei nos 38 anos que passei como enfermeira, cuidando dos pais de outras pessoas enquanto negligenciava minhas próprias necessidades. Pensei na minha mãe em seu jardim, pedindo-me para visitá-la, e eu, muito ocupada sendo necessária por todos, menos por ela. Me desculpe. Sussurrei para o meu reflexo, e não tinha certeza se estava me desculpando com minha mãe, com meu eu mais jovem, ou com a mulher que via agora, ainda aprendendo a existir sem ser útil. 2 anos após o julgamento, recebi uma carta de Ricardo. Foi encaminhada pelo advogado dele, conforme a medida protetiva que eu havia solicitado. O envelope ficou na minha mesa da cozinha por 3 dias antes de eu abri-lo. Querida mãe, começava, e quase o deixei de lado ali mesmo, não pronta para qualquer manipulação que se seguiria. Mas continuei lendo. Eu não espero que você me perdoe. Nem sei se consigo me perdoar. O terapeuta aqui na prisão me faz fazer uma coisa em que escrevo a verdade. Não a versão que conto a mim mesmo para facilitar o sono à noite, mas a verdade real. Então, aqui está. Eu te roubei. Menti para você. Fiz você pensar que estava louca para que eu pudesse continuar pegando. Vi você lutar e não fiz nada, pior que nada. Tornei tudo mais difícil. Disse a Fernanda e Tiago que você estava ficando senil para que eles descartassem suas preocupações. Disse a mim mesmo que estava ajudando, que te pagaria de volta quando os investimentos dessem certo. Mas isso também era mentira. Não havia investimentos. Gastei seu dinheiro comigo mesmo, com meu estilo de vida, tentando parecer bem-sucedido para não me sentir um fracasso. Quando você ligou chorando sobre a conta vazia e eu te disse para chorar mais alto, eu estava zombando de você. Estava literalmente zombando da sua dor porque era inconveniente para mim. Não sei o que isso faz de mim, mas sei que não é alguém que você deveria ter que chamar de filho. Não estou pedindo para você visitar ou responder ou qualquer coisa. Só queria que você soubesse que agora vejo o que fiz. Que entendo que não roubei apenas seu dinheiro. Roubei sua confiança, sua paz, sua crença de que sua família te protegeria. Roubei os últimos bons anos que você poderia ter tido com seus netos. Roubei sua capacidade de se sentir segura. Você merecia coisa melhor. Merecia um filho que te amasse mais do que amava a si mesmo. Desculpe por não ter sido essa pessoa. Ricardo. Li a carta 3 vezes, e a cada vez senti coisas diferentes. Raiva por ele ter esperado 2 anos para reconhecer o que fizera. Tristeza pelo menino que criei e que se tornara essa pessoa. Alívio por eu estar certa, por não ser louca ou paranoica ou sensível demais. E, finalmente, uma espécie de aceitação cansada de que isso era o mais perto do encerramento que eu jamais teria. Não respondi. Mas também não joguei a carta fora. Coloquei-a em uma caixa com todos os documentos legais, a evidência da traição da minha família, um arquivo de dor que não precisava mais carregar, mas que não conseguia liberar completamente. Na tarde do meu 65º aniversário, sentei-me em um banco no Parque Ibirapuera, observando os turistas tirarem selfies com a oca, o céu refletido e distorcido em sua superfície branca. Passei a manhã na minha aula de aquarela,
onde Glória elogiou minha última pintura, uma paisagem do lago do parque que realmente parecia o que deveria ser. Comprei um cupcake para mim mesma em uma confeitaria na Avenida Paulista, chocolate com cobertura de framboesa, e o comi lentamente, saboreando cada mordida. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de um número que não reconheci. Mãe, é a Fernanda. Sei que você não quer ouvir de mim, mas a Laura está se formando no ensino médio no próximo mês. Ela gostaria muito que você estivesse lá. Sem pressão, sem expectativas. Apenas um convite. Ela sente falta da avó. Olhei para a mensagem por um longo tempo, observando a cobertura do meu cupcake derreter levemente ao sol de maio. Laura teria 18 anos agora, quase uma adulta, alguém que eu mal vira nos 6 anos desde que cortei os laços com Fernanda. Tentei imaginar seu rosto e não consegui. Só conseguia evocar uma versão mais jovem, com dentes faltando e rindo. Digitei e apaguei várias respostas. Vou pensar. Não, obrigada. Depois de tudo que você fez, você acha que eu iria porque você pediu? No final, apenas escrevi. Diga a Laura parabéns. Desejo a ela tudo de bom. Bloqueei o número e terminei meu cupcake. Naquela noite, de volta ao meu apartamento, olhei ao redor para a vida que construí das ruínas. As paredes estavam cobertas com minhas aquarelas terríveis, manchas brilhantes de cor que me deixavam feliz apesar de suas falhas técnicas. Livros que eu realmente queria ler estavam empilhados em todas as superfícies, não precisando mais competir com as necessidades de outras pessoas. A cozinha cheirava a sopa que eu estava fazendo para mim. Uma receita que encontrei em um livro de receitas que minha avó me deixou, finalmente tendo tempo para cozinhar algo que levava horas de fervura lenta. Na minha geladeira havia um cartão de Dora, do meu grupo de apoio. Na frente havia uma citação de Maya Angelou. Você pode nem controlar todos os eventos que acontecem com você, mas pode decidir não ser reduzido por eles. Dentro, Dora havia escrito: Feliz aniversário para a mulher mais forte que conheço. Com amor, sua família escolhida. Fiz um chá para mim e sentei-me à janela, observando o sol se pôr sobre São Paulo, o céu se tornando tons de laranja e rosa que tentei capturar em tinta, mas nunca consegui. O trem do metrô passou roncando, pontualmente, e em vez de me irritar com o barulho, achei reconfortante. A prova de que o mundo continuava girando, quer eu fosse útil para alguém ou não. Pensei na garota que eu fui aos 20 anos, na escola de enfermagem, tão ansiosa para ajudar, para curar, para ser necessária. Pensei na mulher que fui aos 40, exausta e sobrecarregada, mas orgulhosa de meus filhos, acreditando que o sucesso deles era o meu sucesso. Pensei na mulher que fui aos 63, quebrada e traída, parada em um banco sendo informada de que sua conta estava vazia. E pensei em quem eu era agora, aos 65, sentada no meu pequeno apartamento sem família, mas com muita paz, sem validação, mas com muito autorrespeito, sem ninguém para cuidar a não ser eu mesma. Chore mais alto, Ricardo sussurrara, transformando minha dor em performance. Mas eu aprendi algo nesses anos de solidão e reconstrução. Minha dor não precisava de uma audiência para ser real. Meu valor não precisava de validação para existir. Minha vida não precisava de testemunhas para importar. Eu chorei alto o suficiente para um juiz ouvir, e ele acreditou em mim. Mas mais importante, chorei alto o suficiente para eu mesma ouvir. E finalmente escutei. Naquela noite, dormi pacificamente na minha pequena cama no meu pequeno apartamento. E não sonhei com nada, apenas a escuridão suave do verdadeiro descanso, o tipo que vem quando você não está mais carregando o peso de mais ninguém. De manhã, eu acordaria e pintaria algo. Talvez ficasse bom, talvez não. Mas seria meu, criado para o benefício de ninguém além de mim mesma. E isso parecia vitória suficiente. A lição que aprendi, a que compartilharia com quem quisesse ouvir, é esta. Às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer é parar de amar as pessoas que te machucam.
Não porque você está desistindo ou sendo cruel, mas porque você está finalmente escolhendo a si mesma. E essa escolha, esse ato singular de autopreservação, pode parecer tanto o fim quanto o começo, como a morte e o renascimento acontecendo no mesmo fôlego. Eu sobrevivi à minha família, e ao sobreviver a eles, eu me encontrei. Então, pergunto a vocês agora, enquanto estou aqui com meu chá e minhas aquarelas terríveis e minha paz conquistada a duras penas, vocês já viveram algo assim? Já amaram tanto alguém que se esqueceram de amar a si mesmos? Já estiveram tão ocupados sendo necessários que esqueceram que também tinham necessidades? Se sim, saibam disto. Não é tarde demais para escolher diferente. Nunca é tarde para dizer não, para estabelecer limites, para se afastar de pessoas que pegam e pegam até você ficar vazio. Nunca é tarde para importar para si mesmo. Conte-me nos comentários. Compartilhe sua história ou apenas diga que entende. Vamos construir algo aqui. Uma comunidade de sobreviventes que se escolheram depois de anos escolhendo todos os outros. E se esta história te comoveu, se te fez sentir menos sozinho, por favor, curta e se inscreva. Não por mim, mas pela próxima pessoa que precisa ouvir que não é louca, não é egoísta, não está errada por querer ser tratada com dignidade humana básica. Porque essa pessoa existe. Ela está lá fora agora, pesquisando coisas como minha família está me usando e estou sendo explorado financeiramente e por que minha família não me ama e talvez, apenas talvez, ela encontre este vídeo, esta história, esta prova de que a sobrevivência é possível e que a vida depois da família pode ser bonita de maneiras que você nunca imaginou. Obrigada por ouvir. Obrigada por estar aqui. Obrigada por deixar minha dor importar. Até a próxima, cuidem-se. Vocês merecem.